Então, boa noite. Coronel Conrado Jacó de Nemai, um cartógrafo na Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz, nasceu em 1887, morreu em 1862. Canal do YouTube História de Santa Cruz, professor Simvaldo. Hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Ontem, quando eu fiz aquela apresentação sobre a história de Santa Cruz nas páginas do Almanac Lemer, fiz uma referência assim bem rápida sobre o coronel Conrado Jacó de Niemeyer. E fiquei lembrando que há muito tempo já havia me comprometido em fazer uma apresentação mais completa falando sobre a administração dele, porque foi uma das administrações que nós tivemos assim o maior êxito em termos de produtividade também, juntamente com o do Couto Reis, o Saldanha da Gama e o Manuel Ache, entre outros, né? Então, hoje a nossa apresentação é exatamente sobre o coronel Conrado Jacó de Niemeyer. O Conrado Jacó de Niemeyer era cartógrafo, como o Manuel Martins do Couto Reis, e teve uma atuação fantástica aqui em Santa Cruz. Quem lembra daquelas apresentações, quase sempre eu faço umas apresentações e coloco imagens que foram produzidas em 1848, na época do Coronel Couto Reis. Do Couto Reis, não, Coronel Conrado Jacó de Niemeyer. O Couto Reis também foi coronel, mas foi administrador antes, foi em 1794. O Conrado já foi no século, finalzinho do século, na segunda metade do século XIX, em 1846 até 1856. E para fazer essa apresentação, eu fiz uma pesquisa, assim, quantas informações nós temos sobre esses administradores, que alguns foram chamados superintendentes e também inspetores. Por exemplo, Couto Reis, Manuel Martins do Couto Reis, que eu acabei de me referir agora, ele veio para Santa Cruz em 1894 como um inspetor, ele veio fazer uma fiscalização. Santa Cruz tinha deixado de pertencer aos padres jesuítas em 1759. Aliás, sobre essa questão também eu faço uma abertura e faço esse comentário, porque nós tivemos 170 anos da presença dos jesuítas em Santa Cruz e, lamentavelmente, nós não temos informações sobre os administradores, que eram os padres, chamados padres fazendeiros, conforme já falei aqui. É pena, porque, inclusive, o próprio padre Serafim Leite, que padre jesuíta, né, que publicou a história da Companhia de Jesus, é tão detalhista, faz tantas listas e, no entanto, não apresenta a relação daqueles que foram administradores. Só temos a informação de dois, que foi o padre Pedro Fernandes e o padre Walter, que é antecessor dele. Né? Assim mesmo, o padre Walter é apenas é, citações assim que ele estava cansado, estava pedindo já para sair, enfim. Já o padre Pedro Próvido, né, temos mais informações. Então, na apresentação de hoje eu estarei falando um pouquinho sobre isso, também sobre a administração dos superintendentes no período do vice-reinado, mas principalmente estarei tratando da administração é, durante o período do coronel Conrado Jacó de Niemeyer. A família de Niemeyer é uma família de muita tradição aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Inclusive aqui em Santa Cruz nós temos uma presença, além do legado deixado, né, pelo próprio Conrado Jacó de Niemeyer, porque foi um superintendente e deixou um legado, inclusive com a nossa é, parte de cartografia, planta do povoado de Santa Cruz, que é uma planta interessantíssima, porque tem detalhes sobre Santa Cruz em 1848. Além disso, também tem várias obras que foram feitas por ele naquela época,
Mas nós temos uma outra marca aqui que é do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer era primo de quarto grau do Conrado Jacó de Niemeyer. E o Oscar Niemeyer esteve em Santa Cruz fazendo um projeto para a construção do monumento que presta homenagem ao aviador de caça, que está lá na base aérea de Santa Cruz, bem na entrada, perto, nas proximidades do hangar do Zeppelin. Sempre que vou na base aérea, eu faço questão de chamar a atenção disso quando tem aqueles passeios organizados pelo meu amigo Reinaldo. Eu sempre faço questão de chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas passam ali e não têm conhecimento da presença do Niemeyer. Então, o Niemeyer foi convidado, fez o projeto, está lá, do aviador de caça. E o Niemeyer, então, como eu disse, é primo de quarto grau do Conrado Jacó de Niemeyer. Então, na apresentação de hoje, estarei falando do Conrado Jacó de Niemeyer. No início, começo fazendo uma abordagem sobre os administradores anteriores e depois, então, a gente entra diretamente no caso do Conrado. Então, Coronel Conrado Jacó de Niemeyer, um cartógrafo na Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Canal do YouTube, História de Santa Cruz, Professor Simvaldo, 28 de abril de 2025, segunda-feira. O Coronel Conrado já nasceu em 1787, ainda no século XVIII, e morreu em 1862. Ele era teuto-brasileiro, a família dele era de familiares alemães, veio para o Brasil e aqui ele fez a carreira militar até ser promovido a coronel. Aqui, para ilustrar esse primeiro slide, tem um retrato dele que se encontra lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse retrato tem uma composição embaixo, que é exatamente um óleo sobre tela do Palácio Imperial de Santa Cruz em 1848. Então, é um retrato oficial, não é? Tem um outro retrato em preto e branco, né, que foi feito pelo Sisson, naquela galeria, porque ele, sendo membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele também passou a ser conhecido assim nacionalmente. Sempre colocando o brasão heráldico de Santa Cruz, né, que foi criado em 1964 pelo cartógrafo heraldista Alberto Lima. Então, hoje, Coronel Conrado Jacó de Niemeyer, um cartógrafo na Imperial Fazenda de Santa Cruz. Novamente aqui um óleo sobre tela, no caso aqui é o desenho da olaria que aparece naquela planta do povoado de Santa Cruz. É um desenho de 1844 que aparece a Ponte dos Jesuítas e a olaria de Santa Cruz. E aqui embaixo o Palácio Imperial de Santa Cruz em 1848. Administração da Fazenda de Santa Cruz, padres fazendeiros, superintendentes e inspetores gerais. A fazenda, como eu disse inicialmente, foi administrada por padres fazendeiros, por superintendentes, que o historiador Benedito Freitas aponta como encargo honroso, exercido por ministros de estados, nobres, altas patentes militares, camaristas e conselheiros. Houve exceções. Em alguns períodos, o cargo foi ocupado por apadrinhados. Não pretendo falar de regras desviadas nem de padrões fora do convencionalmente aceito. Não interessa aqui no nosso canal estar falando desses aspectos. Embora isso também faça parte da história, né? A gente vai ter que chegar ao momento e abordar esses aspectos também. Mas hoje vamos falar de coisas positivas. No caso da Fazenda, acho que pulou aqui alguma coisa, não. Coronel Conrado. No caso da Fazenda de Santa Cruz, quem administrou a Fazenda no período de 1589 até 1759, exatamente esse período de 170 anos que eu acabei de me referir, dos jesuítas. Então, foi um período realmente fértil, tinha que ter administradores, no entanto, nem o padre Serafim Leite, que publicou 10 livros sobre a história de Santa Cruz, deixou nada. O próprio escrivão Pedro Henrique da Cunha, logo na abertura do texto, né, o Pedro Henrique da Cunha veio aqui em 1790 para fazer um levantamento detalhado sobre a fazenda. A fazenda não andava bem, como eu falei, os jesuítas foram expulsos, a fazenda ficou,
Aí quem foi administrando não deu muita confiança, e a coisa foi desandando até que isso chegou ao governo. Não é possível. Como é que uma fazenda que tinha dado tanto lucro durante o período dos jesuítas e acaba de repente está tendo um problema sério? Então, o governo, os vice-reis mandam esse escrivão que vem aqui, né? Ele não vem fazer só uma escritura, ele vai fazer um levantamento pormenorizado, procurando visitar ponto por ponto e vai escrevendo todos os detalhes. E quando ele escreve logo no início, ele diz que tem dificuldade porque ele não encontra nada, não encontra nenhum documento. Quer dizer, vejam bem, é lamentável, né? Porque foram 170 anos. Se tivesse alguma coisa deixada, se os jesuítas deixaram, acredito que eles tenham deixado, mas esse material não ficou em Santa Cruz. Pode ser que esteja, quem sabe, lá um dia, né? Lá nos arquivos dos jesuítas em Roma. Não sei, talvez seja difícil, porque o Serafim Leite andou pesquisando em tudo e não faz isso. O Serafim Leite faz a relação, é incrível, ele tem uma série de relações, inclusive além do livro A História da Companhia de Jesus, tem um outro trabalho também que é sobre os artífices, né? São os artistas, é um complemento praticamente que parte referente à produção da arquitetura, das obras de arte e tal. E os artes e ofícios dos jesuítas, né? Esse trabalho também tem listas, mas não tem essa lista dos administradores. O que é realmente lamentável, porque se eles tivessem deixado, o próprio Serafim Leite, né, deixado esses nomes e o que eles fizeram, pelo menos, nós teríamos aí uma informação mais detalhada do que como foi a fazenda de 1589 até 1759. Apenas temos as referências do padre Pedro Fernandes, como nós falamos. Mas aí eles foram expulsos e começam então os administradores a serem designados pelos vice-reis. E desse período de 1760 até 1804, nós vamos ter aqui 8 administradores, sendo que o destaque é do Manuel Martins de Couto Reis, que é exatamente o último desses administradores. Ele vem para cá, ele é nomeado. Primeiro, ele é designado para fazer uma inspeção. Aí ele faz essa inspeção. O vice-rei gosta muito do relatório dele, porque era um cara competente demais. Ele era, coloquei aqui, ó, Manuel Martins do Couto Reis, começou a sua carreira militar já de forma brilhante como comandante do Forte de Guatemi. Ainda era tenente jovem, mas ele já se destacava. Isso aqui já até falei outras vezes também. E, claro, quando ele faz esse relatório, o vice-rei gosta e vai convidá-lo, vai convocá-lo para ser o superintendente. Ele vem para cá em 10 de abril de 1794 como um superintendente com todo o poder. E claro, ele vai exercer esse trabalho de uma forma fantástica, de 1794 até 1804. Quando ele sai daqui, ele sai aborrecido, porque é, já havia um interesse lá de Portugal e também alguns interesses aqui do Rio de Janeiro de que a fazenda fosse vendida. E ele era totalmente contra isso. Ele não podia aceitar que uma fazenda tão produtiva que fosse vendida. Então, mesmo assim, a fazenda não é vendida, mas os dois engenhos que o Couto Reis constrói, o engenho de Piaí e o engenho do Facão, lá em Itaguaí, são vendidos. E isso aí aborrece muito. Ele sai daqui, inclusive as memórias de Santa Cruz, ele faz essas memórias e escreve sobre isso, reclamando, não é? Mas então ele foi o 10º superintendente e fez uma administração muito boa. Com a saída dele em 1804, aí são nomeados diversos outros superintendentes que vão
vão ocupar a administração, aqui no caso, são mais 17 administradores, incluído novamente o Couto Reis, porque ele retorna também o Couto Reis, já em 1821. Então, ele assume em 10 de abril de 1794, ainda o Brasil não era independente, ainda estávamos aqui na colônia, ainda era o vice-reinado. 1794, o Conde de Resende que convida o Couto Reis. Ele fica de 10 de abril até 1804. 1804 é quando ele sai aborrecido. Então, a partir de 1806 até o final da monarquia, nós vamos ter outros administradores, mas aí nós vamos já estar incluindo isso no período monárquico. Inclusive o historiador Benedito Freitas, quando ele escreve a sua trilogia, quando ele chega no segundo volume do livro, ele fala desses primeiros administradores, terminando com o Couto Reis. Aí começa uma outra série que vai encerrar já com o Manuel Gomes Ascher, isso já no final da monarquia. Mas mesmo depois quando a proclamação da República, continua existindo, embora a Fazenda Imperial não existisse mais, mas ainda tem um espólio, digamos assim, tem um acervo valiosíssimo, porque a fazenda não vai deixar de existir assim, quer dizer, em termos de patrimônio, de uma hora para outra. Então, mesmo extinta a Fazenda Imperial, continua, aí já é Fazenda Nacional, continua existindo o cargo de superintendente. Claro que completamente diferente do período monárquico. Inclusive, o primeiro superintendente, o primeiro administrador vai ser o alferes Egídio Taloni. Esse vai ficar da proclamação da República até o ano de 1896. Depois serão nomeados outros que vão permanecer até 1929. Então, até 1929 ainda teremos superintendente. Só que aí não é mais, vamos dizer assim, funcionando como fazenda imperial, inclusive com todos aqueles cargos. Mais adiante eu vou colocar para vocês aqui, porque existiam vários cargos que eram subordinados ao superintendente. Até o próprio padre, o cura, ficava subordinado ao superintendente. Então, a botica, os armazéns, todos os setores eram todos eles subordinados ao superintendente. Então, o coronel Conrado Jacó de Niemeyer, ele vai ser indiscutivelmente um dos melhores administradores. E o Benedito Freitas diz que ele manteve o prestígio da Imperial Fazenda e a eficiência da superintendência. Tudo para justificar a satisfação da mordomia imperial e da corte. Porque havia o interesse, a mordomia imperial era um cargo, um setor, que era o mordomo, né? Que ficava diretamente ligado ao imperador. E o mordomo é que cuidava de todos esses setores. Por exemplo, tanto a fazenda imperial de Santa Cruz, como a fazenda como a casa na Quinta da Boa Vista, como também a fazenda de Petrópolis e outros setores, todos eram subordinados à mordomia. A mordomia que controlava, inclusive, a questão financeira e tudo mais. E claro que se o Conrado Jacó estava fazendo um trabalho positivo, bom, isso agradava a mordomia e, consequentemente, ao imperador. Vejam aqui, aqui é assim, aqui é a foto oficial do coronel, aquela anterior é um óleo sobre tela que está no Instituto Histórico. Essa aqui já é a foto oficial dele, também está no Instituto Histórico. Ele nasceu em Lisboa, Santa Isabel, 28 de outubro de 1787 e morreu aqui no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1862. Niemeyer, durante o período que ele administrou, tem uma série de obras que foram executadas
na administração dele. Antes dele ser administrador, ele já vinha realizando um trabalho fantástico na área de cartografia, porque ele produziu diversas cartas, da época chamava de corográficas, que eram uns mapas com muitos detalhes no caso do Rio de Janeiro, e também carta corográfica do Brasil e de outras províncias. Então, ele já havia prestado esse trabalho, aí Dom Pedro II vai acabar também nomeando, ele vai ser nomeado inicialmente para fazer obras no aterrado de Itaguaí, aquela estrada que hoje nós chamamos de Avenida João 23, tinha muitas pontes, então ele vem para cá como engenheiro, ele não era ainda superintendente, e vai executar essas obras. É a partir daí, então ele vem, vai ser convidado, vai ser convocado para ser o superintendente, né? Mas, como eu falei, em 1848, na administração dele, foram realizadas diversas obras. Uma delas foi a reforma do Palácio Imperial de Santa Cruz. Esse desenho que está aqui no slide mostra a fachada do Palácio Imperial de Santa Cruz, que é um desenho que faz parte da planta do povoado de Santa Cruz, que também é de 1848. Então, o Conrado Jacó foi responsável pela coordenação das obras, ele como engenheiro, como cartógrafo, né? Que dessas obras foram incluídas alterações tanto no assoalho, troca de todo o madeiramento, que devia estar tudo podre, na capela também, e nas próprias celas, com pintura de todo o prédio, enfim, deixou o prédio zerinho para que o imperador pudesse ter um pouco mais de comodidade, mais de conforto. Isso tudo em 1848. Inclusive nas senzalas. Aqui tem uma nota que foi publicada no Jornal do Comércio, depois ela foi republicada em outros jornais, do dia 24 de fevereiro de 1856, mostrando a preocupação dele, inclusive com as senzalas. As poucas senzalas que na fazenda existiam eram geralmente cobertas de palha, e hoje não se encontra uma só das muitas mandadas construir pelo senhor Conrado que já seja coberta de telha. Então ele mandou substituir todas cobertura de palha por telha, né? Isso aí é apenas uma demonstração da preocupação do Conrado Jacó de Niemeyer com os escravos, os escravizados. No final, é tão interessante porque nesta publicação mais adiante, quando ele vai se despedir, quando ele vai sair do cargo, quando ele deixa o cargo, ele vai deixar isso escrito no jornal, vai publicar um agradecimento. E é muito interessante porque ele deixa esse agradecimento a todos os seus auxiliares e cita inclusive os escravos, os escravizados. Ele diz que não seria possível, veja bem, o reconhecimento, que é uma coisa inédita, né? O reconhecimento não seria possível, o trabalho, se ele não tivesse o apoio dos escravizados. E quando ele já saiu do carro, quando ele retorna, ele vai a Pernambuco realizar um trabalho, quando ele retorna, ele é recebido pelos escravizados, o Benedito Freitas cita isso, e os jornais também. Ele é recebido pelos escravizados que vão aplaudir, vão ovacionar, vão inclusive soltar fogos, enfim. Vejam bem, isso aí é uma demonstração de que alguém que realmente tinha atenção pelos escravizados. Aqui tem uma nota que foi transcrita do mesmo jornal, falando sobre outras obras realizadas pelo coronel. Então, a conclusão do palácio, com as importantes obras recentemente nele feitas, oferece uma das mais aprazíveis e vastas residências para o augusto monarca brasileiro e sua imperial família. Então, isso é uma preocupação que ele teve, o coronel, tanto de agradar
os escravizados, como também, claro, principalmente os monarcas. Além disso, tem uma série de outras obras, por exemplo, a construção de um rancho de telha com 60 palmos de comprimento e 40 de largura, que serve de abrigo a muitas canoas. Isso aqui, essas canoas eram da Vala do Sangue, da Vala do Itá, do canal do Itá, que ontem, quando eu fiz aquela apresentação, eu falei sobre esse canal do Itá, que foi um canal também aberto, não aberto por ele, que já existia, mas que ele teve uma atenção especial de deixar o canal em condições de ser navegável. Inclusive fazendo, veja bem, citando até da província de São Paulo, que vinha pelo mar, por Sepitiba, entrava pelo canal e trazia os produtos até bem pertinho do palácio, até ali onde tem o hospital. Porque, como eu disse, o canal vinha, a vala vinha, né, de Sepitiba, vinha pela vala do Itá. Quem conhece Santa Cruz sabe onde é que eu estou falando, ali onde tem as proximidades da feira, vai sair bem pertinho do hospital. Até ali existia um pier, um cais, que na República vai ser dado o nome do Floriano, Marechal Floriano. Além disso, também ele vai construir o Mirante, como foi citado ontem, inclusive eu coloquei a foto. Hoje eu coloquei aqui aquele desenho do Benjamin Marri, lá em cima do Mirante. Esse desenho foi feito em 1837, 9 anos antes da construção daquele mirante octogonal pelo Conrado Jacó de Niemeyer. Então aqui o Dom Pedro lá em cima do mirante e o palácio lá na frente. Então houve uma preocupação também do Conrado de fazer uma estrada, um caminho que desse acesso até o mirante. Por isso que eu coloquei aqui esse desenho do Benjamin Marri, Dom Pedro I, Dom Pedro II ainda jovem, com os seus fâmulos, né, os áulicos, aqueles funcionários mais próximos que ficavam em companhia de Dom Pedro para não deixar ele pegar sol e tal. Então lá no Mirante. E outra coisa que eu sempre falo, veja, nós estamos falando em 1856, porque alguns memorialistas, alguns historiadores, inclusive o historiador, o autor da biografia de Dom João, diz que não havia mais chá. Mas vejam aqui, isso no Conrado Jacó de Niemeyer, a plantação de chá que excede a 24 mil pés, que produz anualmente cerca de 12 arrobas. Veja que nós estamos falando em 1856, ou seja, bem depois da passagem da Maria Grã. Então nós tínhamos chá ainda em 1856. E finalmente, além de muitos outros trabalhos, não menor vulto, melhoramento do serviço do hospital. Então, o hospital que funcionava inicialmente lá ao lado do convento, depois, quando chega na administração do Visconde do Rio Seco, ele vai sair, né, ele vai retirar dali, vai levar para as senzalas e já no Segundo Império vai ser construído um novo hospital. O Conrado Jacó de Niemeyer também vai ter uma preocupação. Inclusive vai criar também aqui fornecimento da botica, né, que os remédios, e uma hucharia para as crianças. A hucharia, um local para deixar os objetos, né, das crianças no próprio hospital. Conrado Jacó de Niemeyer e os escravizados da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que eu citei anteriormente. Vejam aqui o retrato, um óleo sobre tela, não é, que tem lá na abertura o slide, mostrando o Conrado Jacó de Niemeyer com seu uniforme e com suas condecorações. Foram muitas condecorações, inclusive ordens não só brasileiras, mas também de outros países que ele recebeu. 8 anos e tantos meses, repetimos, exerceu o senhor Conrado
o intricado e laborioso emprego de superintendente da Fazenda de Santa Cruz. E durante tão longo espaço de tempo, não empregou ele uma só vez meios fortes para chamar à ordem a numerosa escravatura que administrava, porque o senhor Conrado era pai e não carrasco dela. Isso é importante dizer porque, lamentavelmente, o Conrado vai ser substituído pelo outro superintendente que vai ser chamado de carrasco dos escravos. E é importante lembrar também o seguinte: todos os administradores que deram um tratamento diferenciado aos escravizados tiveram bom êxito. Por exemplo, nós podemos citar o Conrado, que acabei de falar aqui, né? E o Couto Reis e o Saldanha da Gama. E o próprio Padre Pedro. Porque na própria orientação que os jesuítas davam para os administradores, é que não havia necessidade de maltratar os escravos, de sacrificar. Pelo contrário, era até preciso premiar. E eles eram premiados. Aqui, ó. E tanta estima, respeito e consideração lhe merecia o seu Conrado, que quando voltou de Pernambuco, onde foi temporariamente prestar um serviço importante ao país, em princípios do ano passado, deu-lhe ele provas não equívocas de verdadeira e sincera amizade que lhe consagrava, isso os escravizados, né? Fomos testemunha ocular da recepção que teve o senhor Conrado dos empregados e dos escravos da fazenda, e vimos o prazer com que estes o acolheram quando apareceu os vivas e os foguetes que soltaram, as flores que lhe atiraram e os abraços e lágrimas de contentamento com que o receberam. Vejam vocês, então isso aqui é uma publicação do jornal, o Jornal do Comércio, como eu falei, foi publicado em outros jornais também, noticiando como os escravizados tratavam o Conrado Jacó de Niemeyer. Então, como eu estava dizendo, sempre que os escravizados foram bem tratados, eles deram uma resposta positiva. Quando aconteceu de forma contrária, surgiram diversos problemas para o superintendente, para a fazenda e principalmente para os escravizados, porque é aquela coisa, né? Quem acorda arrebenta do lado mais fraco. E nós temos aí administrações, eu disse no início que não queria falar desses aspectos positivos, mas sempre preciso falar um pouquinho. Tivemos algumas administrações que os escravizados foram perseguidos, sofreram mesmo nas mãos dos superintendentes e até as suas famílias acabaram sendo prejudicadas, porque quando ocorriam fugas, porque ocorreram fugas, né? Se o escravizado está sofrendo, está apanhando, além das medidas, o que vai fazer? Ele vai acabar fugindo. E quando ocorriam essas fugas, um determinado superintendente, o que ele fazia? Ele mandava que fosse retirado o alimento da família. Vejam vocês, acabava a família sendo prejudicada para forçar o retorno desse escravizado que fugia. E isso não aconteceu no tempo do Conrado Jacó de Niemeyer, como vocês viram aqui pelas publicações dos jornais. O Conrado deixou um legado fantástico em termos de cartografia. No caso, aqui nós temos a carta corográfica da província do Rio de Janeiro. Quando a gente vê essa carta corográfica, inclusive tem uma carta corográfica da Fazenda de Santa Cruz e tem do povoado de Santa Cruz. Quando é da Fazenda de Santa Cruz, ela pega toda a extensão da fazenda. Aqui no caso é da província do Rio de Janeiro. É um detalhe, são muitos detalhes, isso é importantíssimo para quem faz um estudo, para conhecer os
cada pedacinho do Rio de Janeiro, no caso da província aqui. Essa carta, vejam bem, ela foi produzida juntamente com o cartógrafo Pedro de Alcântara Belegade, que era sobrinho dele. Então eles faziam uma dupla e fizeram muitas cartas. Essa foi bem antes dele vir para Santa Cruz, em 1839. E aqui é a planta do povoado da Imperial Fazenda. Essa já é de 1848. Que observando, quem observa em detalhes, veja que maravilha de trabalho. Porque aqui você tem uma visão, é quase como se fosse uma fotografia aérea, de como era Santa Cruz em 1848. Eu sempre chamo atenção, porque observando aqui o lado das senzalas, no caso aqui o largo do palácio, o próprio palácio, né? E o traçado ali da antiga Rua do Comércio, vocês observam que, observando hoje uma planta, vamos dizer, de hoje, da Rua Senador Camará, praticamente não tem alteração em termos do traçado. É claro, tem alteração em termos das construções, porque não havia, por exemplo, construções do lado direito, quem sai da estação ferroviária indo para a Avenida Padre Guilherme de Caminado do lado direito, não havia construções, porque eram as senzalas e havia um muro ali, como vocês podem observar. Então, esta foi uma planta feita pelo Conrado, juntamente com o Belegá, em 1848. E aqui tem um anexo a essa planta, que é também a planta da olaria e do curtume, mostrando também tudo em detalhes, que é uma maravilha, mostrando o engenho, a olaria, a localização da ponte, as valas e tudo mais, né? Então, aqui continuando aquela notinha do Jornal do Comércio, já encerrando aqui a nota, diz o seguinte: certo estamos também de que o senhor Conrado deixa saudosos a muitos, se não todos os empregados da fazenda, cujas sortes melhorou, contribuindo para que seus ordenados fossem elevados e proporcionando-lhes outras vantagens de que não gozavam antes da sua administração, da qual só retira só com a glória de ter criado mais amigos, de ter havido bem servido a sua majestade o imperador, nosso adorado monarca, que por certo não deixará de remunerar devidamente, como só os valiosos serviços prestados pelo senhor Coronel Conrado Jacó de Niemeyer à Imperial Fazenda de Santa Cruz. Então, claro que tem um lado também de bajulação, mas não resta dúvida de que o coronel fez um trabalho fantástico. Após deixar a superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz, o coronel Conrado Jacó de Niemeyer foi nomeado chefe da primeira seção do Departamento de Obras e Terras Públicas, executando inúmeros trabalhos de engenharia até o ano do seu falecimento em 1862. Ao lado eu fiz aqui a transcrição do Almanac Leme com relação dos seus principais auxiliares e demais funcionários, negociantes e lavradores durante a sua administração, como superintendente, acumulando os cargos de juiz de paz e subdelegado e delegado da instrução pública. Abaixo, algumas das condecorações que lhe foram concedidas ao longo de sua vida militar como cartógrafo e administrador. Ele tinha comenda da Ordem da Rosa, tinha também da Ordem de Cristo e outras medalhas concedidas por governos de outros países. Aqui na relação, vocês podem observar o seguinte, essa parte que está um pouquinho verde aqui, ó. Ele era juiz de paz, porque isso aí já era inerente ao próprio cargo do superintendente, subdelegado
e delegado de instrução pública, quer dizer, além de superintendente. Então, isso aí tudo tinha encargos, né? Então, todos esses aqui, de certa forma, ficavam subordinados a ele, desde o padre Miguel Martins da Luz, que era o cura, até os outros funcionários, aqui os inspetores de quarteirão, que eram pessoas encarregadas de fiscalizar setores. Por exemplo, aqui no caso, Santa Cruz, inspetor de Santa Cruz, quer dizer, a área próxima ao palácio, era João Fernandes de Oliveira. Aí já inspetou na área do Furado, que é uma localizada. Rumo, Sepetiba, Caianga, Cantagalo. Então, eram diversos setores. Aí tinha o comissário vacinador, aula pública, professora, agente do correio, fazendeiro, todos esses funcionários, de certa forma, tinham que prestar contas ao administrador. E aqui, para a nossa conclusão, a nota de falecimento do Conrado Jacó de Niemeyer, dia 10 de março de 1862. Por aqui dá para ver os familiares dele, né? Aí tem aqui, ó, o capitão Conrado Jacó de Niemeyer, tenente João Conrado de Niemeyer, Olímpio Conrado de Niemeyer, ausentes Joaquim Carlos de Niemeyer, Luiz Carlos Soares de Bivar, ausente Teotônio José Dantas e o marechal de campo Pedro de Alcântara Belegarde agradecem cordialmente a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar ao seu último jazigo, os restos mortais do seu prezado pai. Pai de quem? Pai do Conrado Jacó de Niemeyer, pai do tenente João Conrado de Niemeyer, pai de Olímpio Conrado de Niemeyer. E aqui, pai, sogro de quem? Sogro de Luiz Garcia Soares de Bivar. E sobrinho e tio de quem? Do Pedro de Alcântara Belevar. Então, esses familiares, quase todos, têm depois uma presença também na história, como o próprio Marechal Conrado Jacó de Niemeyer. E até mesmo o Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer, como eu falei, era primo em quarto grau do coronel Conrado Jacó de Niemeyer. Vejam aqui, o Conrado Jacó de Niemeyer Filho foi um dos idealizadores e fundadores do Clube de Engenharia, em 24 de dezembro de 1880. Era filho do superintendente, do coronel Conrado. Às vezes fica até difícil de fazer pesquisa, porque quando citam o nome, não cita o nome completo. Então cita lá, Conrado Jacó, e não é o coronel. Aí tem que ver a data de nascimento, ver realmente quem é. A própria Avenida Niemeyer, que liga os bairros de Leblon, São Conrado e Vidigal, ela também está ligada ao coronel. Ela pertenceu, a área ali dos terrenos pertenceu ao comendador Niemeyer, que era também filho do coronel, dono de terras, que empreendeu, liberou algumas terras e custeou a conclusão das obras. E o próprio Oscar de Niemeyer, que eu citei, é autor do monumento em homenagem ao aviador de caça da base aérea de Santa Cruz. Então vejam que a família do coronel Conrado Jacó de Niemeyer, tem uma presença também importante na história do Rio de Janeiro. Então, nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, a nossa apresentação falando sobre o coronel Conrado Jacó de Niemeyer, um cartógrafo na Superintendência da Fazenda Imperial de Santa Cruz.
Então, uma boa noite para você, uma excelente semana. Canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.